Oi, muito bom dia para você. O Agro Record News está no ar e hoje a gente começa falando da economia brasileira que cresceu 3,4% em 2024. Foi a maior alta desde 2021. O resultado do Produto Interno Bruto foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. De acordo com o IBGE, o PIB brasileiro chegou a 11 trilhões e 700 bilhões de reais. Os setores de serviços e indústria empurraram o PIB para cima com altas de 3,7% e 3,3%, respectivamente, na comparação com 2023. Já a agropecuária apresentou recuo de 3,2%. Entre os motivos estão os efeitos climáticos que impactaram várias culturas. A soja teve queda de 4,6% e o milho caiu 12,5%. Agora um alerta, hein? Os estoques de suco de laranja atingiram o menor número da série histórica. A queda ultrapassou os 24%. Os estoques globais do suco de laranja brasileiro, convertido em suco congelado concentrado, chegaram a 351.483 toneladas no dia 31 de dezembro de 2024. Conforme levantamento da Associação Nacional de Exportadores de Sucos Cítricos, uma queda de 24,2% em relação ao mesmo período de 2023, quando os estoques estavam em 463.940 toneladas, e ao menor volume já registrado pela série histórica. A Citrus BR reúne as principais empresas produtoras e exportadoras brasileiras de sucos cítricos e realiza o levantamento por meio de auditorias independentes junto às suas empresas associadas, consolidando os dados com uma auditoria externa. E isso acontece na esteira do fechamento da safra 2024-2025, que foi a menor safra em mais de 30 anos. Nós tivemos aí um período de calor, de seca, uma série de intempéries climáticas que afetaram a produção. E com uma produção muito baixa de fruta, a produção de suco também acabou sendo bastante afetada. Agora todos os olhos se voltam para a estimativa de safra do Fundecitrus, que deve ser realizada agora em 10 de maio, e com isso a gente aguarda para ver qual que vai ser a reação do mercado, mas sem sombra de dúvida um ano muito difícil para a citricultura, especialmente para a produção de suco de laranja. Minas Gerais deve ter um aumento de 13% na produção de grãos, segundo a Conab. A preocupação dos agricultores é com a umidade da soja. Essa história uniu dois produtores. Em Uberlândia, o Daniel, quando a soja ainda estava quase no ponto. Já o Hélio, lá em Tupaciguara, o homem estava com pressa, ele mesmo na máquina para tirar o grão da terra. Nosso objetivo? Falar da umidade do grão e suas consequências. Rumamos primeiro para a propriedade do Daniel, pertinho de Uberlândia. No meio da lavoura linda, os pescocinhos de 4 emas. A área do Daniel, 300 hectares, é uma lavoura com soja cabeludinha, saudável demais. Nós o visitamos há uns 20 dias da colheita. Na área com biológicos, nada de fungicida ou inseticida. Por isso, ele estava empolgado. Eu já tenho área, professor, com 0 de aplicação de inseticida e fungicida. Maravilha. Com 0. Então, além da condução das pragas, que diminuiu muito, nós estamos tendo um pegamento de vargem muito melhor com os biológicos. Percebe que essas diferenças de internose aqui, elas estão preenchidas, ó. Uhum. E é tudo produtivo, ó. Você não tem nada, olha só, você tem informação de vagem, e vagem que está preenchida. Nós estamos falando de 3, nós estamos falando de caixa aqui, de cachopa aqui de 4, 5. Mas a preocupação com a umidade do grão, quando ia ser colhida, estava no ar. O produtor sabe que ele tem uma janela aí de umidade para ser trabalhada e ele tem que avaliar sempre os custos
e o que ele está ganhando. Então, nessa janela um pouco acima, compensa fazer a secagem e ter um custo né, dessa operação, mas que ele garanta uma entrega representativa, né, e que represente para ele ganho, né, financeiro. A expectativa de produtividade aqui é de 75 sacas por hectare. Ele investiu 60 sacas em cada um hectare. Agora nós pegamos a estrada 3 semanas depois, Tupaciguara. E para concluir essa história, depois do papo lá com o Fabrício e também com o Daniel, nós viemos aqui na região de Tupaciguara, nessa área bacana aqui que está sendo colhida de soja na fazenda Renascer, são 1.000 hectares, para concluir esse negócio de umidade. O principal produtor é entregar um produto de qualidade para a indústria, né? Então, assim, quanto mais ele entrega ela seca, vamos falar, abaixo de 14% de umidade, para ele é maravilhoso e para a entrega para o cliente final é excepcional. O Hélio está na região há quase meio século. A máquina já possui tecnologia, antiga já, de 2013, para medir instantaneamente a umidade do grão colhido, na hora. E para vocês terem uma ideia do que é uma soja úmida, né, Hélio? Quer ver, ó? Vou mostrar isso aqui, olha. Ó, essa é a soja úmida. Essa aqui, inclusive, tem mau cheiro, né, Hélio? Por quê? É porque é a ação de fungos e bactérias, né? Então, quando a gente preocupa com abaixo dos 14% de umidade, é para evitar isso aqui. É para evitar, porque aqui a gente pode ver aqui a parte branca aqui, isso aqui é fungo. É fungo que cresceu na semente por causa da umidade. Vamos ao teste. 100 gramas no potinho do higrômetro. Máquina ajustada e em 10 segundos o resultado, ó. Menos de 12% de umidade. Perfeita, dentro da faixa padrão de 14%. A outra, quase podre, 19%. Daí a importância da gente ficar atrás de cada vez mais tecnologia, de máquinas que meçam na lavoura, de equipamentos como o higrômetro, para poder evitar essa umidade da soja. A soja que emprega no Brasil, segundo aí a Conab, 250 mil produtores e cerca de 1,5 milhão de empregos. E a gente encerra essa matéria da soja úmida, então, com essas bonitas imagens. A infraestrutura para escoamento da safra é precária e ficou mais cara com a alta do diesel. Faltou o caminhão e o preço subiu. É pelas estradas do país que os alimentos que saem do campo chegam até as famílias brasileiras. 60% do transporte de grãos ainda é feito por caminhões. O meio de transporte mais caro é um dos obstáculos para as medidas do governo. A Associação Brasileira dos Produtores de Milho diz que só na safra deste ano o preço do frete subiu entre 30% e 40%, dependendo da região. Falta armazéns suficientes, né, principalmente dentro das fazendas, faltam rodovias em qualidade e quantidade adequada, ferrovias, temos um monte de ferrovias ainda por serem liberadas, ainda em construção, hidrovias que é muito pouco explorado, com exceção no Arco Norte, e também os portos, que precisam melhorar a sua eficiência, tanto para expedir a nossa produção, como também, eventualmente, para receber produtos de fora. O Brasil está colhendo mais uma safra recorde de alimentos com destaque para a soja, o que tem exigido cada vez mais caminhões. A oferta de transporte está limitada. Faltam caminhões e até caminhoneiros. E o preço do diesel foi reajustado em mais de 6% no mês passado, o que tem pressionado o valor do frete e o preço dos alimentos. A Companhia Nacional de Abastecimento tem enfrentado problemas de logística. As empresas contratadas pedem mais tempo para cumprir os contratos e transportar alimentos como milho. Para a Frente Parlamentar do Agronegócio, o governo não avaliou as propostas enviadas pela entidade antes de anunciar o corte de impostos para produtos importados. Medidas como, por exemplo, redução temporária de PIS e COFINS sobre insumos essenciais, sobre o trigo, sobre o óleo vegetal para baratear produtos como massas e pães, além da revisão de tributação sobre insumos agrícolas, são muito mais eficazes e
e fortalecem a produção nacional, não os nossos competidores. O documento encaminhado afirma que o Brasil enfrenta uma inflação persistente, impulsionada pelo aumento dos gastos públicos e pela desvalorização cambial, e que o incentivo à produção local geraria um efeito sustentável de longo prazo. Expansão dos gastos públicos, instabilidade fiscal, isso tudo contribui para a desvalorização do real, eleva a inflação e os custos dos alimentos. Agora a gente fala de um alimento básico e que está pesando no bolso. O preço do ovo bateu o recorde da série histórica. Depois de os valores diários dos ovos terem atingido patamares recordes, agora as médias mensais também são as maiores da série do CPEA. Os preços médios registrados até o dia 26 de fevereiro são recordes em Mirandópolis e Guararapes, em São Paulo e na Grande Belo Horizonte. Na segunda quinzena do mês, há relatos de desaceleração das vendas para o varejo, reflexo do repasse dos expressivos aumentos ao consumidor final e do período do mês em que o poder de compra da população tende a ser menor. Apesar da redução no volume de negociações, os estoques da proteína seguem baixos. O calor previsto para os próximos dias acende um alerta para o setor, visto que isso compromete o bem-estar das aves e a produção e qualidade dos ovos. Em algumas regiões, as temperaturas elevadas já estão resultando na mortalidade de galinhas. Os preços da carne de frango se sustentaram em algumas regiões, mas em outras caíram no mês de fevereiro. Olha só. Levantamentos do CPEA mostram que as cotações dos produtos de origem avícola registram movimentos distintos entre as praças acompanhadas pelo estudo, comparando-se com a média parcial de fevereiro até o dia 26, com a de janeiro. Em algumas regiões, o típico aumento da demanda em início de mês e a oferta limitada elevaram as médias mensais, sustentando o maior patamar das últimas semanas de fevereiro. Já em outras praças, o enfraquecimento da procura no encerramento do mês pressionou as cotações da carne a ponto de anular os ganhos do começo de fevereiro, conforme explicam os pesquisadores. No mercado de pintainho de corte, segundo o CPEA, a forte demanda externa pela proteína brasileira vem garantindo alta nos preços de comercialização do animal. O preço do arroz teve queda de mais de 10% e a média foi a menor em 19 meses. Em fevereiro, o indicador do arroz em casca acumulou recuo de 10,6%, com média de R$ 95,70 a saca de 50 quilos, 4% inferior à de janeiro e 15% menor do que a de fevereiro de 2024. Segundo o levantamento do CPEA, os valores estão nos menores patamares desde agosto de 2023. Os pesquisadores do CPEA explicam que os compradores seguem sinalizando dificuldades de repasse de preços ao atacado e varejo, assim como aguardando cotações menores com a entrada mais efetiva da nova safra. Do lado vendedor, ainda conforme o Centro de Pesquisas, apesar da baixa disponibilidade do produto, a necessidade de caixa para o custeio das atividades, liquidação de estoque e o receio de novas desvalorizações fizeram com que parte dos agentes cedesse aos pedidos de compradores por preços inferiores ou ao alongamento de prazos de pagamento. Alerta na avicultura: com o avanço da gripe aviária nos Estados Unidos e também em outros países, autoridades em Goiás intensificaram o controle nas granjas. Há 8 anos, Gabriel trabalha fazendo o cruzamento da galinha caipira tradicional com o galo índio gigante. Ele vende pintinhos para produtores parceiros. Na chácara do Gabriel, na região norte de Goiânia, as galinhas e galos são criados em áreas como essas, chamadas de piquetes. Médico veterinário, Gabriel vem buscando formas de proteger a criação dele da gripe aviária. As aves são mantidas em áreas abertas. Ficam livres nesses espaços onde tem acesso até a plantação de capim para pastagem. A água e a ração são colocados em áreas fechadas e cobertas dentro dos piquetes. Dessa forma, o Gabriel tenta, ao máximo, evitar a aproximação das chamadas aves migratórias. Como elas não vê água, não vê comida, então elas só passam assim, não vai parar para pousar no local e tudo mais, né? Se estabelecer no local, né? Fechar ao máximo as galinhas e aves domésticas criadas em chácaras, nos quintais de áreas urbanas e em fazendas é uma forma de barrar a circulação do vírus da gripe aviária.
doença que já provocou o sacrifício de 130 milhões de galinhas nos Estados Unidos. A gripe aviária é um dos motivos para a disparada no preço do ovo aqui no Brasil e em vários países onde a doença foi diagnosticada. O fechamento das aves domésticas é para evitar que as aves criadas soltas possam ter contato com as aves migratórias contaminadas com o vírus H5N1. Não tem como a gente controlar esse fluxo, mas o monitoramento ele é constante. A gente está coletando hoje em mais de 260 propriedades, né, coletando material dessas aves para identificar se existe o vírus circulante dentro do nosso território. O sinal de alerta no Brasil é porque 34 países já registraram surtos de gripe aviária. Aqui no Brasil, quase 170 casos de gripe aviária já foram registrados. Em Goiás, foi montada uma força-tarefa com a participação da Agrodefesa, órgãos ambientais e forças da segurança pública. As granjas e criadores estão sendo monitorados. Nós temos um convênio vigente com o Ministério da Agricultura, onde nós captamos recursos do governo federal para aquisição de equipamentos, veículos, reforçar toda a nossa estrutura operacional, a capacitação dos nossos servidores e essa estrutura com outros órgãos, com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Meio Ambiente, para que a gente possa estar também levando toda a orientação, não só para os produtores, mas para a sociedade. Em Goiás, mais de 200 propriedades rurais estão sendo visitadas. Os técnicos estão coletando amostras em aves que são encaminhadas para laboratórios. Até agora, não foi registrado nenhum caso de gripe aviária em Goiás. A preocupação é maior com as pequenas criações, já que nas granjas de grande porte, a segurança já foi reforçada e a fiscalização é mais intensa para o controle de doenças. Embora a gente tenha recebido a notificação, feito a coleta, enviado o material para diagnóstico, todos os casos que nós recebemos notificação resultaram negativos. A Secretaria Estadual de Saúde e a Vigilância Sanitária de Goiás estão fazendo parte do comitê montado pela Agrodefesa para monitorar e fiscalizar a gripe aviária no estado. A preocupação é grande também com a doença em humanos. E já tem um caso confirmado, inclusive, nos Estados Unidos, desse primeiro caso no continente americano. É uma doença que está em monitoramento mundial. Sabemos do potencial que o vírus influenza que causa gripe, ele tem de sofrer mutações. Então, por isso esse monitoramento em conjunto, não só da saúde, mas também da Agrodefesa. No próprio quintal sempre está monitorando se existe uma ave doente, uma ave silvestre doente, um pombo, um passarinho. Se acontecer, não pegar naquela ave, né? Chame o Serviço Veterinário Oficial. Como eu disse, hoje em Goiás nós temos escritórios em 237 municípios dos 246. Então a Agrodefesa está muito próxima ali no interior. E o poder de compra do avicultor paulista caiu em relação ao milho. A queda foi registrada em fevereiro, conforme apontam levantamentos do CPEA. A variação se deve à forte valorização do milho no mercado doméstico, aliada ao enfraquecimento dos preços do frango vivo. O indicador do milho teve média de R$ 80,76 a saca de 60 quilos em fevereiro, alta de quase 9% em relação a janeiro. Além da maior presença de compradores, dificuldades logísticas e os baixos estoques domésticos explicam os aumentos das cotações do cereal. No mercado de frango, o CPEA relatou o enfraquecimento na demanda por lotes de animais em alguns períodos do mês, o que pressionou os preços do balanço mensal. Na média das regiões de São Paulo, o frango foi negociado a R$ 5,57 o quilo em fevereiro, queda de 2,4% em relação a janeiro. Um criador de cavalos no agreste pernambucano misturou lazer com negócios e não é que deu certo? Império Monteiro. Esse é o nome desse campeão nacional da raça manga larga machador. O animal é uma das joias aqui do Rancho Natureza, situado em Limoeiro, na zona rural de Pernambuco. Ao todo, são mais de 30 animais da mesma raça. Todos recebem cuidados e tratamentos diferenciados. Ô Vinícius, como é lidar com um pentacampeão todos os dias aqui na fazenda? É extremamente bom, né? A gente fazer o que gosta. Eu, desde pequeno, que
mexo com o cavalo, né? Tenho contato com o cavalo. Meu pai é adestrador de cavalo. E aí eu peguei essa profissão, trabalho aqui num rancho natureza e é maravilha. Nesse treinamento que a gente estava vendo agora há pouco, o que quer dizer aquelas técnicas que você utilizava ali com esse animal? Aquelas técnicas ali com esse cavalo aqui que eu estava ali parando, na prova de morfologia da raça, o manga larga machador, na prova de morfologia, a gente precisa, o cavalo precisa parar em 4 estacas, com a frente alta, expressividade, que é as orelhas para frente, tem que estar atento a você, por isso que a gente precisa dessa confiança um com o outro. Isso a gente vai, eu e ele vai se aprimorando, né? Vai se um ajudando o outro, né? A raça manga larga possui uma das melhores montarias do Brasil. Além disso, é um animal dócil e ideal para o contato com o homem. Embora possua dezenas de cavalos da raça manga larga machador, vencedores de competições nacionais, o principal objetivo do Rancho Natureza foi sempre a interação entre o verde do campo e os animais. A propriedade, situada na zona rural de Limoeiro, interior de Pernambuco, possui 1 hectare, onde são criadas várias espécies de animais. Uma forma que o advogado Joaquim Neto sempre cultivou para reunir a família que admira os encantos naturais que a fauna e a flora oferecem. Nós na verdade somos natureza, né? O ser humano é a natureza, né? A gente não pode se apartar disso. E a gente tem que manter esse contato. Quanto mais nós mantivermos esse contato, melhor para a gente, melhor no final das contas, inclusive para a sociedade. Porque você vai mais equilibrado, com as energias equilibradas para as suas atividades profissionais, que eventualmente você desenvolva, no meu caso, que é na cidade, né? Então eu acho que é fundamental você manter esse contato e aí eu trago a família para cá, envolver a família, né? Essa admiração vai passando de geração para geração. O filho Matheus, de 19 anos, já cursa medicina veterinária e faz questão de interagir com o ambiente aqui do rancho. O que é que você mais gosta de estar aqui? Tudo ou tem alguma coisa específica? Tudo, mais especificamente treinando. Eu sou apaixonado no treinamento, na evolução. E é muito bom, eu agora, por exemplo, venho na sexta-feira, monto um cavalo e é muito interessante ver a evolução dele de uma semana para outra, de uma sessão de treinamento para outra. Eu gosto dessa evolução e gosto de ver a repercussão desse resultado nas provas, nas competições e tudo mais. Um aquário de peixes, aves, caprinos e equinos fazem parte aqui do rancho. Longe da agitação dos grandes centros, reina a paz interior. De fato, é um lugar bonito e aconchegante por natureza. Cursos de capacitação têm ajudado os produtores de leite na região de Caldas Novas, em Goiás. Confira. A produção de leite no Brasil enfrenta desafios e oportunidades. Nessa propriedade, em Caldas Novas, são produzidos quase 160 litros de leite in natura. O principal desafio nosso aqui hoje é o preço do leite. Nós não temos um preço estável. Na mesma hora que nós estamos com um preço bom, ele já está embaixo, né? E o custo elevado dos insumos que nós utilizamos. Em Goiás, o leite é comercializado por cerca de R$ 2,60. A oscilação de preço sempre foi uma queixa dos produtores que estão nessa área. Quando você não tem um preço equilibrado do leite pago pelos laticínios, você tem uma alta de insumos. Agora hoje nós estamos lidando com o preço do milho que disparou. Então a ração ainda só não encareceu bastante devido à soja ter recuado um pouco. Mas mesmo assim a gente tem que fazer um trabalho dentro das propriedades visando equilibrar essas contas para no final sobrar realmente dinheiro no bolso do produtor. O grande desafio de analistas e técnicos de campo aqui na região sul do estado é fazer com que o mesmo rebanho produza uma maior quantidade de leite. Fazendas que tiveram acompanhamento gerencial e também nutricional já entregam resultados positivos, como por exemplo essa aqui de Caldas Novas, onde os animais antes produziam cerca de 3 mil litros por mês e hoje já produzem cerca de 9 mil litros. A gente faz uma análise, a dieta do animal é montada de acordo com o volumoso que ele está ingerindo. Então, em determinadas épocas do ano, é um tipo de concentrado que esses animais vão consumir. Hoje aqui os animais estão a pasto, né? Então a gente consegue trabalhar com a dieta mais energética e menos proteica.
que a gente consegue reduzir o custo disso. Quando esses animais entrar na silagem de milho, é um volumoso que vai ter que conter mais energia, a gente tem que equilibrar a proteína. Então, o concentrado ele vai variar de acordo com a dieta de volumoso que esse animal tem e a produção do animal. A ajuda do Senar ela tem sido importante, principalmente para os pequenos produtores, porque nós temos uma análise geral do nosso rebanho, né? Nós temos tratamento específico para alguma doença e temos também o auxílio deles no equilíbrio da alimentação do gado. Segundo a Embrapa, o custo de produção de leite aumentou 2,1% em relação ao ano passado, impactado por mão de obra, energia e combustíveis. Apesar de uma leve queda nos custos no início de 2024, a tendência foi de alta ao longo dos meses. Hoje nós temos uma situação de uma oferta restrita de leite, não só no Brasil, não só em Goiás, mas no Brasil como um todo. Mas o mercado continua com oferta muito restrita, o que nós percebemos uma recuperação de preços nesse momento aos produtores. Apesar da gente ter aí uma expectativa de uma produção recorde de grãos, tanto de soja quanto de milho, né, mas os custos ainda continuam elevados, não só na questão da alimentação, mas também na área sanitária, na área de manejo por parte dos produtores. À medida que os anos vão passando, a gente vai reduzindo o número de produtores, muita gente vai desistindo da atividade, mas o volume de leite vai aumentando. Porque aquelas pessoas que não são tecnificadas estão deixando a atividade e as pessoas tecnificadas estão absorvendo esses animais. E um animal que às vezes na fazenda daria em média 8 litros de leite, está indo para a fazenda tecnificada e 15, 20 litros de leite. Então o produtor está diminuindo, mas o volume está aumentando. Apesar dos desafios, a produção de leite segue forte e essencial para o mercado brasileiro e internacional. O setor enfrenta oscilações, mas a expectativa é de crescimento e maior estabilidade para os produtos ao longo de 2024. No momento, a gente está no processo de início de recuperação de preços dos produtores, né? Uma recuperação não tão satisfatória quanto iniciou ano passado, mas uma recuperação. E nós esperamos que esse ano os produtores possam conseguir uma remuneração para que ele possa conseguir suprir os seus custos de produção e obter renda na sua propriedade. Agora a gente fala de uma iguaria que muita gente adora. Uma associação de produtores administra a única fazenda de ostras de Pernambuco. Começou o dia. É hora de dar início aos trabalhos. São 32 famílias beneficiadas com a Associação de Ostreicultores. Severino André é o idealizador do projeto. Quando você sentiu a necessidade de criar uma associação? Eu comentava com muitos companheiros, vamos fazer uma associação. E quando eu estava na praia, o freguês dizia, rapaz, em Santa Catarina o potencial da ostra lá é muito grande, você com o litoral desse aqui grande, você não produz, você não faz nada. Luciana Bernardo, agente de desenvolvimento, fala sobre os benefícios que a associação trouxe ao meio ambiente. Precisavam entender melhor a questão de sanidade do produto, a questão da unidade de como trabalhar melhor, como repovoar o manguezal, que o manguezal estava já com dificuldade de não ter. E com a implantação da associação, tudo foi melhorando. A espécie cultivada é a ostra preta. Uma ostra com maior aceitação no comércio e com um desenvolvimento muito grande, um potencial muito grande para o crescimento dela aqui no nosso canal. Cada associado tem seu espaço. Os veteranos na prática têm cerca de 50 bandejas. Já os que chegaram recentemente possuem 25. São 2 hectares que comportam aproximadamente 1.250 bandejas, com dimensões de 2 por 1. A melhor temporada para iniciar um cultivo é no mês de inverno, por conta da salinidade. A ostra ela tem um crescimento muito grande. Pelas algumas experiências que eu fiz, no inverno ela cresce em média entre 2,5 a 3 centímetros por mês. Uma única casca pode comportar mais de 6 sementes. As sementes são trazidas para a fazenda e ficam aqui na bandeja de madeira ou PVC cerca de 2 meses, podendo chegar a tamanhos surpreendentes. Quem não dispensa um banho de mar
também não resiste a uma porção de ostras cultivadas na hora. Elas são retiradas da fazenda de ostras em Itapissuma e são comercializadas aqui em Igaraçu. Ao findar do mês, o sustento é garantido. É garantido no fardamento, é garantido de chegar e dizer assim, isso aí é um material de qualidade, que a gente está recebendo muito elogio na praia. E quando se trata de ostra, não tem meio termo. Ou você é apaixonado ou não consome. E para inovar nas vendas, um novo formato foi proposto para os clientes. A ostra gourmet, que consiste em uma combinação curiosa: maçarico, queijo parmesão faixa azul e geleia de pimenta. E o resultado dessa combinação é uma experiência gastronômica única. Espetacular, espetacular. Toda ostra que é cultivada aqui em Itapissuma é espetacular. O rigoroso processo de limpeza e alimentação garante a saúde das ostras aqui na fazenda. José nos explica como identificar se a ostra está no ponto de ser consumida. O líquido no interior do molusco precisa estar transparente. O vendedor ele tem por obrigação conhecer e entender do produto que se está vendendo. O resultado de um trabalho feito com empenho consegue ultrapassar fronteiras. A associação está estudando a possibilidade de exportação das ostras para serem comercializadas nos Estados Unidos. Um marco como este só consegue ser traduzido através de um sentimento. Eu faço com amor, eu gosto de ir para o mangue, eu fico cantando no mangue, né? Porque eu gosto do que eu faço, né? Se o professor se sente bem dentro da aula do aluno, o ostreiro se sente bem vendendo a ostra dele. Esse é o amor que a gente tem pela cidade de Itapissuma, pelos ostreiros, né? E todo mundo da área da ostra. A Agraer de Mato Grosso do Sul está incentivando a produção de goiaba no estado. A cultura não precisa de muito espaço. O cultivo de goiaba tem sido uma excelente opção para pequenos produtores de Mato Grosso do Sul. No estado, a fruta possui um mercado bem amplo, tanto para a venda in natura quanto para a agroindústria, na produção de polpas e doces. Como qualquer cultura de frutas, né, a fruticultura em geral, você tem a possibilidade de, em pequenas áreas, ter um retorno muito bom no cultivo da goiaba, né? Se você pensar bem numa área de 1 hectare, você tem um retorno muito maior que qualquer outra grande cultura que a gente tem aqui do agronegócio. Hoje em dia, com as práticas agronômicas bem feitas, né, as conduções bem feitas e manejo da cultura, você pode produzir em 1 hectare de cerca de 100, 120 toneladas por hectare. Apesar de ter um amplo mercado, a goiaba também depende de uma certa mão de obra, pois para se obter uma alta rentabilidade é preciso ter os cuidados certos durante todo o cultivo. Porém, é uma cultura que tem potencial para crescimento no estado. Fruticultura em geral é muito rentável. Na pequena área você gera muita renda, certo? Só que você depende de que você trabalhe em família ou depende de mão de obra externa, que é muito difícil hoje em dia, né? Mas é possível sim, é possível. No estado hoje você vê que muitas culturas vêm tudo de fora, entendeu? Vem tudo de São Paulo, Paraná, de outros estados também. Então tem muito campo para aumentar essa produção no estado. Aqui no CEPAER são estudadas 6 espécies de goiaba, mas atualmente aqui em Mato Grosso do Sul existem dezenas delas que são cultivadas. Algumas são apenas para consumo in natura, a famosa goiaba de mesa. Outras apenas para uso na agroindústria. Mas há espécies que podem ser usadas em ambos os casos. E para levar novas tecnologias de produção aos produtores, a Agraer realizou o 4º dia de Campo da Goiaba. O seu Gilberto se dedica ao cultivo da fruta desde 2007 e participou de todas as edições do evento. O aprendizado é constante, é com muita novidade, muita tecnologia, né? Então a gente tem que participar para aprender, para acompanhar as novidades, acompanhar as mudanças, né? E ver o que pode ser melhorado. O Júlio começou recentemente a se dedicar ao cultivo da goiaba. Os trabalhos tiveram início em 2023 e agora ele está ampliando a produção. Eu vejo como muito importante, né? Conhecer os produtores, trocar ideia, trocar experiência, ver as cultivares, aprender
substratos culturais, isso é de extrema importância. Cientistas da Embrapa estudam o trabalho das abelhas na polinização do arroz. O estudo pode render um selo de indicação geográfica. Quem vai explicar mais para a gente é a pesquisadora da Embrapa Agrobiologia. A gente construiu um conhecimento acreditando que o arroz tinha uma certa autonomia. Ele se autopolinizava ou que ele dependia exclusivamente do vento para a polinização cruzada, né? O que a gente percebe agora é que esse conhecimento, talvez ele não seja, talvez isso não seja exatamente assim, né? Particularmente Porto Marinho está numa área, um vale, e está numa área que nessa época do ano tem muito pouco vento. Então, o que a gente percebeu é que as abelhas realmente têm um papel fundamental nesse processo de produção de grãos, inclusive do tamanho e peso do grão, né? O que até então se acreditava que as abelhas, na verdade, iam até o arroz usufruir do pólen, mas não beneficiavam o arroz in nato. Na verdade, as abelhas, eu brinco que as abelhas fazem um trabalho que a gente vê, né? Porque é aquele trabalho que vai para a nossa mesa, e também fazem um trabalho que a gente não vê, que é igualmente importante. Se a gente pensar que além da nossa comida, elas garantem a perpetuação de uma série de espécies de plantas nativas que compõem as nossas matas, a gente vai entender que a gente também deve um pouquinho a essas bichinhas aí, a nossa garantia, inclusive, dos nossos mananciais de água protegidos, né? Então, eu acho que tem uma parceria, precisa existir uma parceria muito grande entre nós e elas, né? Na verdade, na pesquisa, a gente tem o desafio de padronizar estratégias, né? Para a gente poder comparar coisas. Então, o que a gente fez para não ter a interferência, nenhuma interferência no processo produtivo da planta, a gente ensacou, a gente colocou, sabe esses saquinhos de filó, de organza, que a gente usa para dar presentinho? Então, eu ensaquei os cachinhos de arroz, uma parte deles com organza, e uma outra parte com filó. O organza é aquele tecido mais fechado, né? Então ele não deixa nem o vento passar. Então eu posso ter certeza ali que o arroz que está sendo produzido naquele cachinho, que está dentro desse saquinho de organza, ele se deve só à autopolinização. Já o saquinho de filó, que é mais furadinho, ele teve a interferência do vento, porque o vento pôde entrar. E aí eu comparo o que eu tenho dentro do saquinho de filó, com o que está dentro do saquinho de organza, com os cachinhos abertos. E aí a gente tem direitinho o que é o papel da autopolinização, o que é o papel do vento e o que é o papel das abelhas. Então a gente separa assim, buscando sempre ter uma amostragem que represente ao máximo todos os agricultores da área, né? Que seja representativa da área. A gente vai começar então a ver quais são os tipos de abelha que estão lá no arroz, né? Vocês estão mostrando aí a Apis mellifera, mas que não é uma espécie brasileira, mas que faz um trabalho imenso também. Mas a gente tem aí nosso país é riquíssimo em inúmeras abelhas nativas. A gente precisa saber quem é que está fazendo esse trabalhão todo, né, no arroz. Cada vez mais, Pernambuco tem investido na criação de suínos e o negócio crescente é motivo de otimismo. Nosso destino é Belo Jardim, no agreste do estado.
vamos conhecer uma criação de suínos selecionados geneticamente. O sistema aqui é de cria, recria e engorda. A suinocultura é um setor da agropecuária que vem crescendo anualmente. Segundo o proprietário, toda a estrutura montada foi criada pensando no bem-estar animal e na preservação do meio ambiente. Antigamente a gente observava que o suíno ele era criado em fundo de quintal, em locais que não eram adequados. Principalmente aqui no Nordeste, as pessoas não tinham critério, já chamavam até porco. Você sabe que a palavra porco é uma palavra depreciativa. Quando você vai chamar um animal de porco, é porque já está dizendo que ele é rebaixado. Mas, na verdade, eu posso mostrar a você que não tem sujeira. Se você colocar um animal no local, ele vai fazer a necessidade dele só no ambiente, só no local ali, você limpando, ele não suja em outro. Hoje existe a criação tecnificada e quem trabalha com ela se mantém na atividade e cresce. Se você criar daquela forma antiga, você sai da atividade, porque o mercado não absorve mais aquele tipo de carne. Ele quer hoje um animal que é certificado, um animal que tem todo o protocolo de vacinação, que tem a ração específica para cada fase e que chega no mercado com qualidade. A estrutura e os manejos são aprovados pelo órgão fiscalizador do Estado, segundo Pedro Júnior. Aqui nesta granja são produzidos cerca de 2.500 leitões a cada ano. Desde que foi implantada há 15 anos atrás, regras sanitárias de controle de qualidade são seguidas à risca. Uma prática que vem rendendo bons resultados ao produtor. A estrutura aqui, como você pode observar, o piso ele é todo vazado. Então, se a fêmea ela faz a necessidade dela, ela não vai ter contato com aquela matéria, porque existe embaixo um local, um fosso que absorve isso, e depois a gente utiliza ele como adubo. E, se você observar também, tem um comedouro automático, que é justamente para elas não ter dificuldade na hora da alimentação. Está ouvindo zoada? Algum barulho? Não. Se você chegar numa criação que não é tecnificada, na hora da alimentação é a maior gritaria. Isso reflete diretamente no bem-estar animal. Então aqui a gente tem água de boa qualidade, tem um ambiente refrigerado, que nós trabalhando com ventiladores, nebulizadores. Temos também a parte da ração, que o milho e a soja que a gente consome aqui é de consumo humano. E a gente faz tudo isso com muita dedicação. Esse ambiente que nós estamos aqui é a maternidade. Então ele é monitorado 24 horas, sempre tem alguém por perto. Porque como é um animal grande, um animal desse aqui ele tem 300 quilos. O leitãozinho tem 1,5 kg, 2 kg. Então se ela levantar e de alguma maneira pisar nele, esmaga. Então tem que ter alguém por perto para monitorar. Para um melhor controle, o histórico de cada animal está na planilha, ferramenta que facilita o manejo do bicho. Também pudera. São 200 animais só no berçário, onde os leitões são amamentados 28 vezes ao dia. Tudo aqui é acompanhado por trabalhadores, além de 16 câmeras ligadas 24 horas por dia. Aqui, os leitões nascem com 1,5 kg. Em 3 semanas, triplicam de peso. Após essa fase, são separados da mãe e colocados nesse setor, chamado de creche. Passados 20 dias, eles são destinados à engorda, até atingirem os 100 quilos na fase adulta. Todo o processo leva 5 meses. A proteína mais consumida no mundo é a carne suína. É um animal que cresce bem, com 60 dias de vida ele está com 18 quilos. Com 150 dias de vida ele está com 100 quilos vivo. Então a produção de proteína é excepcional. A granja instalada nesta propriedade com 10 hectares é considerada de médio porte, abrigando cerca de 500 animais nos 5 setores, onde são produzidos cerca de 2.400 leitões a cada ano. A tecnologia é fundamental no campo, né? Todo mundo sabe disso. Inclusive, em Bebedouro, no interior paulista, estudantes aprendem a trabalhar com drones nas lavouras. O drone é usado para aplicação de defensivos agrícolas e pode aumentar a produção. Lucas é produtor de café e grãos em Três Pontas, no sul de Minas Gerais. Ele utiliza o equipamento há 3 anos na plantação de soja e milho. E o aumento na produção foi de 10%. O porquê que vale a pena? Reduzindo o custo, aumentando a produtividade, uma maior eficiência,
uma maior facilidade no manejo das pragas, né? Que com o drone você consegue atingir o alvo certo que você quer. Então isso é muito bom. O gasto do Lucas com o aluguel do equipamento e a mão de obra é de R$ 150 mil por ano. Por isso, comprou um e fez o curso para aprender a utilizar. Agora é só esperar o drone chegar e começar a fazer as aplicações lá na fazenda. O curso tem duração de 1 semana. Os alunos aprendem a preparar os defensivos agrícolas, a legislação do equipamento, como fazer a solicitação do voo e a parte técnica do drone. A gente já comercializa o equipamento. Com a comercialização do equipamento, é obrigatório alguém durante a operação ter esse curso. Então a gente focou em abrir o curso, né, e oferecer a solução completa, desde a comercialização do equipamento até mesmo o curso, né? Depois da teoria, vem a prática. O aluno Radamés já está com o controle e o drone no ponto de decolagem. O tempo de voo deste equipamento é de 8 minutos, o mesmo tempo da recarga da bateria. Com 3 baterias e um gerador, o drone pode funcionar durante todo o dia. Este drone com as baterias custa R$ 250 mil. Um investimento que pode trazer em pouco tempo mais lucratividade. A gente tem alguns cooperados que já fizeram alguns trabalhos na propriedade deles, que eles fizeram uma aplicação com um trator e uma com um drone, em um talhão, né, que é lado a lado, na qual o drone se saiu melhor na produtividade na parte da soja. Por exemplo, na parte do trator, ele conseguiu 78 sacas por hectare. Quando fez com um drone, conseguiu 83 sacas por hectare. 27 alunos participaram das aulas, 3 produtores rurais e 24 estudantes, que concluíram o curso técnico de agronegócio da ETEC de Bebedouro. Tem uma duração de 1 ano e meio, são 18 meses, né? Então ele tem as aulas teóricas e também tem algumas aulas práticas, tem visitas técnicas, para que os alunos possam também vivenciar a prática, né, dos cultivos, né, das criações de animais e poder ficar mais inserido aí na área também do agronegócio. Rafaela fez o curso técnico de agronegócio e participou das aulas sobre a aplicação de defensivos agrícolas com drones. É um curso que vai agregar muito para mim, tanto futuramente quanto agora nos próximos dias, a gente nunca sabe, né? É um curso muito bom, muito interessante. A gente já tem uma noção de como que pode utilizar ele no campo. O curso particular pode custar R$ 3 mil. Este aqui é de graça. É o único do Brasil 100% presencial. E desde 2023 já formou 750 alunos. Com certeza vai facilitar muito a vida do produtor. Eu acredito que a cada dia mais vai evoluir, reduzir o custo até para aquisição também. E acho que no futuro aí todo produtor vai acabar tendo seu próprio drone. O que era uma grande indústria de produção de açúcar e álcool, hoje é um espaço que abriga obras de artistas renomados, onde você confere agora na reportagem. Com o encerramento das atividades da usina voltados para o álcool e para a cana-de-açúcar, os moradores que obtinham vínculos empregatícios tiveram que se reinventar para garantir a renda mensal familiar. Ao todo, eram cerca de 3 mil trabalhadores. A usina foi uma das maiores produtoras de açúcar e álcool do país nos anos 50. Hoje são 44 hectares voltados ao turismo, à arte e à botânica. A usina se inicia por volta de 29, onde ela começa fazendo a sua primeira moagem nos anos 50. Ela tem um maior destaque, onde ela passa a ser a maior usina produtora de açúcar e álcool do país nos anos 50. E no final da década de 90 fomos atingidos por uma grave crise econômica. E nos anos de 2016, a gente inicia com esse projeto, que é um parque artístico e botânico. 40% da economia local corresponde à usina de artes. A ressignificação trouxe novas possibilidades para os moradores do distrito de Santa Terezinha. Hoje contamos
trabalhamos com trilhas ecológicas, camping, pesca e pagues, bares, pousadas, e tudo isso vai trazendo uma sustentabilidade para a economia local através do turismo e o próprio projeto Usina de Arte, onde hoje a gente tem mais de 45 esculturas. É comum os moradores possuírem parentes que já trabalharam na usina. Hoje, eles também estão trabalhando, porém, a função mudou, como é o caso do Ronaldo, que trabalha aqui há 10 anos. O que antes se resumia em cana-de-açúcar e álcool, hoje comporta arte e botânica. Meu pai trabalhou com o pai do Dr. Ricardo na fazenda. Aí, com o tempo, a gente veio para cá, mais próximo da empresa. E graças a Deus, o Dr. Ricardo me deu uma oportunidade e eu estou aqui no Jardim Botânico trabalhando. Thales iniciou ainda estagiário e hoje é guia turístico do parque. Eu inicio como estagiário e eu me reinvento com o guia de turismo, tá? E a partir de hoje eu venho recebendo inúmeras agências, escolas, grupos familiares dentro do parque, e aí isso vai trazendo, de certa forma, uma economia para as pessoas que permanecem morando na usina. Lúcia Maria é artesã e também foi beneficiada com a usina de artes. Os eventos e exposições das artes atraem diversos turistas, o que movimenta a economia e propaga o artesanato. Atualmente a gente costura roupa para o pessoal mesmo da comunidade, a gente chama as meninas da comunidade, elas vêm, costura suas roupas, os artesanatos, a gente faz jogo de cozinha, almofada, lençol, cortina, tanto para cada uma das moradoras como a gente faz para vender para a comunidade. Além da arte, Ricardo firmou um compromisso com a educação. O espaço possui experiências educacionais voltadas para a área da tecnologia. Desde programação em Python, inteligência artificial, manejo de arquivos de nuvem, esse tipo de coisa, né? Muitos cursos diversos. Hoje a gente está efetivamente caminhando para criar uma comunidade de inovação com base tecnológica. O que antes era tomado pela sonora dos gigantes maquinários e engrenagens, hoje ocupa diversas obras de tirar o fôlego. A gente abre a partir de 5h30 da manhã às 6 da noite, tá? O espaço ele é gratuito. E aí eles vão se deslumbrar e vão sair com várias expectativas do nosso projeto. O Agro Record News de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e, claro, eu espero você no próximo programa. Até lá!